verdade é o seguinte, nós participamos de uma luta que realmente foi uma luta difícil, de muitos anos, mas ela teve um motivo que, na verdade, levou que nós, aposentados, tomássemos uma posição com relação à injustiça que o aposentado sofria anteriormente. Antes da atual Constituição, o governo dava aumento para os ativos através de vantagens e gratificações. E esses aumentos não eram extensivos aos aposentados. Eu me lembro muito bem que eu me aposentei em 1983 e com 90 dias mais ou menos de aposentado, saiu uma gratificação para os ativos e não foi extensiva aos aposentados. Então, com 90 dias de aposentado, eu já tinha uma diferença no meu provento de R$ 500. E aí eu fui saber o porquê que acontecia aquilo. Aí eu comecei a ter contato com aposentados de mais tempo. E aí a gente convocou uma reunião e numa mesa em que sentamos vários aposentados e que cada um mostrou o seu contra-cheque, a gente viu a situação gritante que era, dependendo do tempo de aposentadoria, era maior a defasagem com relação ao que recebia o ativo naquele momento. Nós vimos o aposentado que estava recebendo já menos de 60% do que ganhava o ativo. Aí começamos a questionar o porquê daquela situação, que tinha que se tomar alguma providência. Aí nós reunimos um grupo e elaboramos um critério de ação, que foi, primeiro, recorrer junto à administração, para ver se conseguia mudar alguma coisa. Com a administração não conseguimos nada. Aí partimos para o Tribunal de Contas da União, que era o órgão que homologava e que fazia revisão nas aposentadorias. Ali também nós não conseguimos nada. Aí nós entramos na Justiça, porque era o único caminho que nós tínhamos para utilizar diante da negativa já daquilo que nós havíamos solicitado. Mas, na Justiça, eu acredito que tem processo até hoje, rodando e que nós não tivemos ainda uma decisão sobre aquilo que pleiteamos. Mas aí surgiu a Constituinte. E como nós constatamos que, de fato, era na Constituição que dava o poder para o governo fazer aquilo, que ele dava gratificação através de vantagem e mesmo sobre outros títulos, e não dava ao aposentado, aí nós, então, nos preparamos para que, durante a elaboração da Constituinte, nós conseguíssemos incluir na Constituição um artigo que viesse nos dar a garantia da paridade junto aos ativos. Instalada a Constituinte, iniciamos o nosso trabalho lá e, na verdade, nós lá deparamos com inúmeros grupos da Previdência, da Polícia Federal e de outras entidades representativas. Só que houve o seguinte erro: cada grupo trabalhava por si. Não houve assim uma união para se pleitear aquilo que seria benéfico para todos. E o que ocorreu? Inúmeras vezes, deputado, senador, nos interpelava dizendo o seguinte: pô, vocês precisam resolver o que vocês querem, porque cada grupo vem aqui com uma proposta de emenda e, na verdade, o objetivo é o mesmo, só que, às vezes, por causa de uma vírgula, por causa de uma palavrinha a mais, a vaidade falava mais alto e cada um queria que aquela fosse a aprovada. Até que, depois de muito desencontro, nós conseguimos, no artigo 40, o parágrafo 4º e 5º, que garantia não só a integralidade das pensões, a paridade junto aos ativos, e também a integralidade da pensão. Foi duas conquistas extraordinárias na Constituição que estava sendo discutida. E, depois da Constituinte, nós fizemos uma avaliação e constatamos que, de fato, houve um trabalho muito desgastante nesses desencontros todos que houve.
E como na Constituição estava previsto que daí 5 anos ia ter uma revisão constitucional, nós então achamos que nós devíamos nos organizar melhor para que quando viesse essa revisão não houvesse aquele erro que houve durante a Constituinte, cada grupo puxando, que nem diz outro, a brasa para sua sardinha, quando na verdade a intenção de todos era a mesma. Aí foi quando então surgiu nessa organização esse movimento que existe aí até hoje, que é o MOSAP, Movimento Servidor Público Aposentado e Pensionista. Agora, durante a Constituinte, eu devo dizer que foi um trabalho assim exaustivo, foi um trabalho assim, podemos dizer, maravilhoso, e podemos dizer que foi a maior demonstração de civismo que nós assistimos foi durante a Constituição, em que cada grupo representativo dos segmentos diversos tinha condições de se movimentar e de fazer o seu clamor, reclamar aquilo que ele achava que devia ser modificado. Após essa aprovação da Constituição, como eu já declarei, nós começamos a fazer esse trabalho junto às entidades, para que se organizar, para que nós encontrássemos aquilo que era importante, que era a organização. Por quê? Porque, na verdade, o aposentado, ele era totalmente rejeitado. Não existia nas entidades uma secretaria de aposentado. Quando os ativos estavam negociando aumento, qualquer alteração de interesse, não só da categoria, como do próprio funcionário, o aposentado não fazia parte. Ele era marginalizado. Após essa Constituinte, após esse trabalho que foi elaborado, buscou-se essa união, aí então o aposentado conquistou o seu espaço, como nós estamos vendo até hoje, que a paridade está aí, e, na verdade, a contribuição previdenciária que o governo depois acabou instituindo, que foi o governo do PT, que foi o partido que mais nos ajudou durante o trabalho da Constituinte, e durante a PEC 33 também, do Fernando Henrique Cardoso. Mas, na verdade, é que nós, aquele grande aliado nosso que nos ajudou a evitar que aquilo ocorresse durante 10 anos, o que aconteceu? Num ano de governo, eles derrubaram tudo. E quer dizer que hoje nós estamos vendo aí as nossas entidades, como a própria ANASP, o MOSAP e tantas outras entidades, se batendo para segurar a paridade, porque a integralidade da pensão já não existe mais, já é só 70%. E graças à colaboração que houve na ocasião em que buscamos essa união geral, eu me recordo da primeira reunião que foi feita na sala das reuniões de relações exteriores do Senado, em que reunimos em 14 entidades para poder traçar esse plano de ação. A ANASP, através do seu presidente, Paulo César, e do doutor Alexandre, que hoje está na presidência, mas que era do departamento jurídico, participou ativamente desse trabalho, dando toda a colaboração em todos os sentidos para que, de fato, nós conseguíssemos manter aquilo que havia sido inserido na Constituição, que foi a integralidade da pensão e também a paridade do aposentado com os ativos. Agora, eu não posso deixar de citar o quanto era sofrida a situação do aposentado antes. O aposentado, eu me recordo bem de casos que aconteceu no nosso segmento, em que o cidadão se aposentou, viajou, quando voltou da viagem, todo entusiasmado, ele foi na repartição para contar para os colegas que ele tinha feito uma boa viagem e tal, e ele não lhe foi permitido entrar na repartição, porque ele disse que a partir de então ele era um elemento estranho. Muitas vezes eu vi aposentado
nas repartições, querer usar o telefone não era permitido. Estávamos acostumados a estacionar o carro no estacionamento do setor administrativo. Depois de aposentado, não podia mais. Quer dizer, então nós éramos realmente totalmente marginalizados, nós éramos totalmente assim, punidos. Mas felizmente, graças a esse trabalho todo que houve na Constituinte e depois durante a discussão da PEC 33, que foi o Fernando Henrique que, através dessa PEC, tentou acabar com a paridade, com a integralidade das pensões, tentou instituir a contribuição da Previdência e até hoje isso aí está meio mantido, porque a contribuição previdenciária está aí, estamos pagando depois de aposentado, a integralidade das pensões também já não é mais como era, e a paridade continua essa luta aí, porque tem muitos setores da administração que os funcionários não têm assegurado a paridade. Todo mundo conseguiu brigando na justiça. E tem muitos segmentos do funcionário público que ainda está brigando para tentar conseguir isso aí. Bom, o Mozap, na verdade, ele surgiu porque eu já disse a razão. Por causa do desencontro no trabalho, aquele desgaste que houve, em que cada grupo trabalhava e queria apresentar, trabalhavam pedindo a mesma coisa. Aí nós achamos que nós tínhamos que nos organizar. Como na Constituição estava previsto que daí 5 anos haveria revisão, então nós sabíamos que na revisão não ia ser fácil segurar aquilo que tinha sido conquistado. Mas aí aconteceu o seguinte, o Collor apresentou um emendão antes da revisão constitucional. E quando o Collor apresentou aquele emendão que já ali retirava a paridade, mudava a integralidade das pensões e já colocaria a contribuição previdenciária, aí naquele momento, então, nós sentimos que tínhamos que partir imediatamente para a organização do Mozap. Foi quando, então, eu e o nosso companheiro Zoldan, que éramos dirigentes da CAF aqui em São Paulo. A CAF é uma associação dos funcionários do Ministério da Fazenda, dos antigos coletores federais. Hoje nós somos toda uma categoria só, mas antes nós pertencíamos às coletorias. E esse grupo, então, através dessa entidade, a CAF, nós iniciamos umas reuniões aqui em São Paulo e nos organizamos em São Paulo, achando que nós tínhamos que criar um movimento para que buscasse a união dos servidores, não só federais, estaduais e municipais, porque a questão da aposentadoria era uma coisa, era um consenso, não havia divergência nesse sentido. Todos nós sabíamos que nós tínhamos que manter a paridade para a nossa sobrevivência, principalmente no momento mais crítico da nossa vida, que para quando chegasse a nossa idade mais avançada. E aí o que ocorreu? Fizemos várias reuniões. Depois de organizarmos o movimento em São Paulo, aí nós partimos para um trabalho a nível nacional. Foi quando nós fomos a Brasília e aí houve a primeira reunião, como eu já citei, que foi na Comissão de Relações Exteriores do Senado, e naquela primeira reunião nós nos reunimos só em 14 entidades. E, como eu já disse, faço questão de frisar, dentre essas 14, a ANASP estava com a presença do nosso querido amigo Paulo César, do doutor Alexandre, e a partir daquele momento, não só a ANASP, como outras entidades, deram todo o apoio para que, de fato, esse movimento se desenvolvesse e obtivesse o maior êxito possível. Tanto é que nós chegamos a ter 700 entidades, entre municipal, estadual e federal, no Mozap. E essa ideia desse trabalho político, ele veio pelo seguinte: eu vivi uma experiência na minha vida. Eu morava em Flórida Paulista, uma cidade pequena aqui do interior de São Paulo, e ali eu tive a oportunidade de receber a deferência da população e eu acabei sendo eleito prefeito lá mais de uma vez e vereador várias vezes, presidente de Câmara. Naquele período eu adquiri um pouquinho de experiência política
E esse conhecimento político adquirido nessa ocasião é que me levou à iniciativa de buscar essa união para que nós tivéssemos uma representatividade política expressiva, porque quando você fala num movimento nacional e que nós chegamos a 700 entidades, quer dizer, ele passou a ter uma representação política bem com certo destaque. E através desse movimento, dessa ideia, é que nós tivemos a oportunidade de desenvolver esse trabalho dentro do Congresso. Aí veio a PEC do Fernando Henrique, que tentou a PEC 30 e está até aqui na mesa, aqui, 33, que nessa PEC o Fernando Henrique já tentou tirar tudo. E o Mozap, eu posso dizer a você, foi algo assim maravilhoso, porque ele deu condições para que todas as demais entidades criassem a sua Secretaria de Aposentados e hoje o aposentado conquistou o seu espaço. Conquistou o seu espaço, porque se antes ele era penalizado, hoje não. Hoje ele é respeitado, tanto é que não existe uma eleição em entidade hoje que eles não fazem questão de pôr o aposentado, porque o aposentado passou a ter a sua força política e ela ser reconhecida. Quer dizer que, então, na verdade, todo esse trabalho, esse movimento que houve, essa luta, valeu a pena. Valeu a pena porque nós, aposentados, hoje somos respeitados e nós temos o nosso espaço conquistado. E isso nós devemos aos atuais dirigentes das entidades que continuam lutando e mantendo essa conquista. Isso é muito importante. Quer dizer, não fosse elementos como o Paulo César, como o doutor Alexandre e como tantos outros colegas nossos aí de outras entidades, o aposentado hoje estaria aí num mundo de amargura muito pior do que já esteve. Agradeço, sim, eu agradeço essa oportunidade que a ANASP está me dando e principalmente me dirigir carinhosamente a você, Paulinho. Eu não esqueço nunca dos momentos difíceis que o Mozap passou sobre o aspecto financeiro e que você, em todas as oportunidades que o Mozap precisou, você socorreu o Mozap. Inclusive, eu me lembro muito bem quando houve audiência pública em Manaus, em que o Eulio Ribeiro era o relator da PEC 33 e Jair Soares era o presidente da comissão, e nós estávamos em dificuldade até para arrumar passagem para as pessoas que tinham que ir para Manaus. E a sua entidade, como sempre ela vinha procedendo, com a melhor boa vontade, com a maior disponibilidade, nos atendeu. Por isso, como você, tivemos tantos outros companheiros, mas esse momento é especial porque eu estou me dirigindo a vocês da ANASP, então eu quero dizer da grande importância que a ANASP teve nesse sucesso que foi obtido, temporário, porque agora a luta está continuando novamente, não sabemos como vai terminar, mas eu agradeço todo o apoio que a gente recebeu e não tem dúvida nenhuma que o que nós poderíamos dizer é o seguinte: por mais que tenhamos lutado, por mais dificuldade que tenhamos enfrentado, eu só posso dizer, valeu a pena.